coordenação. Então, em razão disso, a delegação da competência pode ser feita por um subordinado ou para um subordinado, e a delegação de competência pode ser feita para um órgão ou autoridade de mesma hierarquia. Por exemplo, um ministério delegando parte de suas competências para outro ministério, um órgão de mesma hierarquia. Conclusão: delegação pode ser feita tanto para órgão ou autoridade subordinados, quanto para órgão ou autoridade de mesma hierarquia. Outro detalhe importante no tocante à delegação: a delegação só é admitida se for feita de parte da competência. Não se admite a delegação total, que um órgão ou autoridade esgote sua competência, transferindo-a totalmente, integralmente para um outro órgão ou autoridade. Então, só se admite a delegação o quê? Parcial. E aí tem um outro detalhe. Quais são os critérios que justificam que ensejam a delegação de uma competência? Por que se delega uma competência? Com base em 5 critérios. O critério de índole territorial, o critério de índole jurídica, o critério de índole social, o critério de índole técnica e o critério de índole econômica. Então, nós podemos verificar aí que por um desses critérios, critério de índole técnica, critério de índole social, critério de índole econômica, critério de índole jurídica ou territorial, qualquer um deles por si só pode justificar a delegação de competência de um órgão ou autoridade a outra. Então, ao se promover a delegação, este é um dos atos que exige motivação. E essa motivação terá de ser feita com base num desses 5 critérios. E aí tem uma particularidade no tocante à delegação quando se trata de órgão colegiado. Quando se tem um órgão administrativo colegiado, é aquele tipo de órgão em que as decisões em nome do órgão são tomadas de forma democrática mediante votação de um grupo de agentes. É o caso de tribunais, conselhos, né, assim, câmaras, que decidem de forma colegiada. Num caso como esse, por questão meramente de índole econômica, o órgão colegiado pode delegar algumas de suas competências apenas ao seu presidente. Por uma questão de economia, para que não tenha que ficar reunindo o colegiado todas as vezes que for decidir todo tipo de questão. Então, algumas questões mais simples, o órgão colegiado pode decidir delegá-las para o seu presidente. Claro, sempre com a perspectiva de controle do colegiado, ad referendo do colegiado, podendo recorrer para o colegiado dessa decisão delegada ao presidente. Uma outra questão que é muito interessante também é saber o seguinte: eu tenho uma autoridade X. Essa autoridade delegou sua competência para um subordinado, por exemplo. Então aqui eu tenho o delegante, é quem transfere a competência, e o delegado, quem recebe a competência. A dúvida é, ao praticar um ato exercendo a competência transferida, quem é que se considera que praticou o ato? O delegante que transferiu a competência ou o delegado que a recebeu e praticou o ato? A lei determina. É o delegante que se considera tendo praticado o ato. Aliás, o delegado que se considera tendo praticado o ato. Então, delegante transferiu a competência, o delegado recebeu. Se o delegado pratica um ato no exercício dessa competência transferida, é o delegado, quem recebeu a competência e praticou o ato, que se considera tendo praticado o ato. E aí entra um outro aspecto importante. Quem é que responde pelo ato praticado pelo delegado no exercício da competência transferida? Quem responde pelo ato praticado pelo delegado, que recebeu a competência, no exercício da competência transferida? Só o delegado responde? Só o delegante responde? Ou ambos respondem? A regra é, o delegado, quem recebeu a competência, é quem responde pelo ato praticado no exercício da competência transferida. O delegado responde, porque considera-se que ele praticou o ato, então ele é responsável, mesmo tendo praticado o ato mediante delegação de competência. Mas aí nós temos 2 exceções consideradas aí doutrinariamente. A primeira exceção é quando a delegação foi ilegal.
se o ato praticado pelo delegado foi no exercício de uma competência transferida ou delegada ilegalmente, se a delegação foi ilegal, ambos respondem. Tanto o delegante quanto o delegado respondem por essa irregularidade. Já a segunda exceção é a seguinte: se o delegante homologa o ato praticado pelo delegado, se o delegante homologa o ato praticado pelo delegado no exercício da competência transferida, quem responderá por essa competência será tanto o delegante quanto o delegado. Os dois, ambos vão responder se o delegante homologar o ato praticado pelo delegado no exercício da competência transferida. E aqui também vale a pena a gente analisar algumas competências que a lei expressamente proíbe e impede a delegação. São 3 situações, 3 competências em que a lei não admite a delegação. A primeira delas, não se admite a delegação da competência para editar ato normativo regulamentar. A competência normativa. Não se pode delegar a uma outra autoridade, subordinada ou não, a competência para editar atos normativos regulamentares, para regulamentar uma lei. Qual é a segunda competência indelegável, que a lei não admite delegação? A competência para apreciar e julgar recursos administrativos. E aqui tem um detalhe importante, uma lógica, uma razão de ser. Qual é a finalidade número 1, a função de um recurso? O recurso serve para quê? Recurso é o meio para se transferir a um órgão ou autoridade hierarquicamente superior a reapreciação de uma questão já decidida por um subordinado. Então a função do recurso é permitir que o superior reveja, rejulgue uma questão já decidida por um subordinado. Se esse superior pudesse delegar a competência para julgar o recurso, o que estaria acontecendo? Ele estaria matando a função do recurso. Porque ele estaria permitindo que a mesma autoridade recorrida decidisse o recurso contra a sua decisão. Aí nem recurso seria um pedido de reconsideração, de fato. Por isso que a competência para julgar o recurso, para apreciar e julgar o recurso, não pode ser delegada, é indelegável. Para que isso não quebre, para que não elimine a função do recurso, que é transferir à autoridade hierarquicamente superior a reapreciação de uma questão. Tudo bem? A terceira competência que não admite delegação, a terceira competência que não admite delegação é a competência para matéria exclusiva. O que é essa competência para matéria exclusiva? É quando a própria lei estabelece que aquela competência não pode ser delegada. Não admite o quê? Delegação. Sempre que a lei ou a Constituição estabelece que uma competência não pode ser objeto de delegação, ali nós estamos tratando de quê? Estamos tratando de uma competência de matéria exclusiva, portanto, indelegável. Então, vimos a delegação, os critérios para que essa delegação possa ser feita, critério de índole técnica, social, econômica, jurídica, territorial. Vimos como é que funciona a delegação por mero critério de índole econômica de um órgão colegiado para o seu presidente. Vimos que a delegação pode ser feita para uma órgão autoridade subordinado ou para um órgão autoridade de mesma hierarquia. E vimos que a competência, a delegação da competência é sempre de parte da competência, sempre parcial. E analisamos também as 3 competências indelegáveis. Competência normativa, a competência para apreciar recursos administrativos e julgar, e a competência sobre matéria exclusiva. Agora vale a pena a gente tratar um pouco da avocação. Por quê? Porque nós estamos tratando da fase da instrução, do procedimento, e isso envolve o aspecto da competência da autoridade que vai ser responsável por essa tramitação do processo, e essa competência é irrenunciável como regra, e nós temos também a exceção, a possibilidade de delegação e avocação. O que seria a avocação? É quando um órgão ou autoridade superior chama para si parte das competências que foram conferidas a um órgão ou autoridade subordinada. Então, a avocação só é possível de um superior hierárquico em relação à competência de um subordinado dado por uma lei. Dessa maneira,
Quando essa autoridade competente, em razão de sua hierarquia, chama para si parte das competências que a lei deu a um subordinado, nós teremos aí o fenômeno da avocação. E é bom lembrar que a lei expressamente diz o seguinte: o ato de delegação e sua revogação devem ser publicados em meio oficial. Então, este ato de delegação, o ato administrativo de delegação e o ato administrativo de sua revogação é um daqueles em que a lei expressamente exige a publicidade por meio de publicação em meio oficial, em imprensa oficial, em diário oficial. A lei não diz expressamente, mas por paralelismo, isso deveria ser e deve ser aplicado também à avocação, à divulgação em meio oficial. Claro que este ato que vai delegar deve dizer o motivo da delegação, os limites da competência transferida e a finalidade dessa delegação. O ato que promove a delegação vai justificar quais são os motivos da delegação, qual é a finalidade e qual é a extensão da competência transferida ou delegada. Daí, nós temos, diante dessa análise da questão da competência, nós podemos verificar que essa autoridade competente responsável pelo processo, em que vai acolher o pedido de requerimento de instauração, conduzir as provas, tomar iniciativa de provas próprias, vai chegar ao momento final. Qual é esse momento final da instrução, da fase de instrução do processo? É quando a autoridade competente produz o relatório final. Então, instaurado o processo, formuladas as alegações, apresentados os documentos, realizadas perícias, depoimentos de testemunhas e outras provas admitidas, feita ou não consulta pública, audiência pública ou outro instrumento de participação dos particulares, concluída e apresentada ou aberta a oportunidade para a apresentação de alegações finais, depois que já se passou o prazo ou já foram apresentadas as alegações finais, aí vem o momento em que a autoridade vai encerrar a fase de instrução. Como? Produzindo um relatório técnico final. Esse relatório técnico é também um ato de caráter enunciativo. Ele vai descrever minuciosamente todos os atos, fatos, alegações e provas do processo. Então, a primeira etapa desse relatório final, deste ato que produz o relatório final, ele é um momento descritivo, que vai relatar, tecnicamente declarar, quais foram todos os atos, fatos, alegações e provas contidas no processo até aquele momento, incluindo as alegações finais, perícias, depoimentos, tudo isso. Feito isso, a autoridade competente vai opinar tecnicamente sobre qual seria o resultado que deveria ser apresentado para solucionar a questão. Encerrada essa etapa de relatório final, que conclui a instrução, com a prática desse ato, apresentando o relatório final, aí se encerra a instrução. E encerrada a instrução, a lei determina: a autoridade competente para decidir terá um prazo de 30 dias para proferir a decisão de primeira instância. O processo se iniciou, tramitou regularmente, teve a instrução em todas as suas etapas, e aí foi apresentada a alegação final, ou foi dado o prazo, e já passou o prazo da alegação final, e veio o relatório, que encerra a fase de instrução. Encerrada a fase de instrução, a autoridade que vai julgar, que vai decidir o processo, terá um prazo de 30 dias para fazê-lo. Esse prazo é em dias corridos, não são dias úteis. Lembrando que a lei diz que esse prazo de 30 dias pode ser prorrogável por igual período.